Após cortar apoio à Ucrânia, Trump ameaça impor novas sanções à Rússia. Republicano exige que países em guerra voltem às negociações. O presidente americano Donald Trump afirma que as sanções seriam uma forma de pressionar a Rússia pelo fim da guerra. Em meio a negociações diretas com o presidente Vladimir Putin, o republicano foi às redes sociais. Nem vi o que ele postou, vamos dar uma olhada no que o Trump postou. Considerando o fato de que a Rússia está triturando a Ucrânia no campo de batalha, eu estou considerando seriamente sanções em larga escala financeira e tarifas sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. Rússia e Ucrânia vão à mesa de negociações agora, antes que seja tarde demais, né? Comentou o republicano Donald Trump no Truth Social. O que ele está impondo à Ucrânia? Vamos deixar bem claro. Bom, a Ucrânia não está muito com poder de barganha, né? É uma guerra que, obviamente, eles dependem muito de forças aliadas, né? Sem isso, eles não teriam a menor chance. Sem isso, a guerra não teria durado 3 anos, teria talvez durado uma semana. Então, a Ucrânia meio que vai ter que aceitar os termos, que é basicamente parar de atacar a Rússia, provavelmente, muito provavelmente, ceder parte do seu território para a Rússia. Principalmente aquele território mais ao leste, que já tem uma população que é, não sei se majoritariamente pró-Rússia, mas consideravelmente pró-Rússia ali, né? Por outro lado, o Putin tá fazendo algumas exigências, né? Ele exige uma quantidade de território ali considerável, ele exige novas eleições que tirem o Zelensky do poder, e aí, quem sabe, ele não consegue colocar mais um presidente russólogo, né? Mais um presidente pró-Rússia, como ele fez no passado, né? Antes de darem aquelas manifestações que eclodiram na Ucrânia. E ele vai querer também que a Ucrânia se torne um estado neutro, ou seja, nada de... Aliás, no mínimo um estado neutro, né? Quiçá talvez um estado russólogo de novo, mas ele diz um estado neutro. Ou seja, nada de OTAN para a Ucrânia, nada de União Europeia, talvez o ponto mais crucial aí dessa história, nada de exército de paz em território ucraniano. Evidentemente, essa guerra começou muito por conta disso. O Putin não quer armas enfim, poderio bélico militar da Europa e dos Estados Unidos na porta da casa deles, né? Por isso que quando a Ucrânia se ameaçou se juntar à OTAN, o Putin foi lá e invadiu. Só que esse tema, ao mesmo tempo, é muito caro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz questão de colocar o exército de paz lá, e provavelmente é isso que o Trump ainda tá tentando negociar. Falei agora há pouco com o brilhante Orlando Lima, que é um cara muito, muito inteligente. Eu recomendo que vocês sigam ele em todas as redes sociais, vejam as lives dele. E ele me falou o seguinte, falou: Merreiro, 60% dos gastos militares da Europa vão para os Estados Unidos, exceto o pagamento de pessoal. Por quê? Porque eles vendem arma, eles vendem tecnologia. Então, para os Estados Unidos faz muito sentido você deixar um exército de paz na Ucrânia. Por quê? Porque é rentável, dá grana. Veja só, os Estados Unidos não iam colocar exército deles. Então, né, não tem perda de homem, não tem gasto, não. O exército é europeu. Esse exército europeu que vai estar lá na Ucrânia, ele vai conseguir as armas, a tecnologia de quem? Dos Estados Unidos. O Trump vai tentar pressionar para que a Rússia aceite isso, e o Putin, obviamente, não vai querer. E aí o que essa notícia tá dizendo o Trump tá falando, bom, se você não aceitar esse cessar-fogo, e aí a gente vai ver exatamente quais vão ser os termos desse cessar-fogo, mas se você não aceitar, eu vou começar a te sabotar duramente. Vou começar a sabotar o seu país, ô Putin, duramente. Vejam, a Rússia já é um país que tá com a sua moeda extremamente desvalorizada, a economia tá em frangalhos, eles estão em uma guerra que tá durando 3 anos já. E guerra, por mais que eles sejam uma potência militar e econômica muito mais poderosa do que a Ucrânia, guerra não é bom negócio, não. Não pra quem tá envolvido diretamente nela. Então, a economia da Rússia já tá aos frangalhos. E o Trump tá ameaçando agora sabotar o setor energético e o setor bancário da Rússia. Então, assim, ele tá ameaçando basicamente quebrar o país, caso o Putin não ceda ao cessar-fogo, né? Isso aí é muito interessante de ver, porque você pode discordar, você pode concordar com o Trump, mas o fato é que ele está pressionando os dois países para terminarem com essa guerra. Ah, mas eu acho que é injusto para a Ucrânia. Ah, mas eu acho que esses termos são ruins para a Rússia. Cara, ele tá fazendo alguma coisa para sentar os dois na mesa, obrigando o Zelensky a conversar com o Putin, não obrigando, claro, mas estimulando o Putin a abrir mão de alguns termos ali, para que a guerra tenha um fim. E nesses últimos 4 anos de governo Biden, o que a gente viu? A gente viu um líder forte, que sabia o que estava fazendo? Não. A gente viu um velho senil, que não era ele quem governava os Estados Unidos, inclusive, né? Algo muito parecido com o que acontece com o Brasil hoje. Não era ele quem efetivamente governava os Estados Unidos, porque sequer tinha condições físicas e mentais de fazê-lo, simplesmente mandando dinheiro, mandando arma, mandando tecnologia pra Ucrânia, deixando essa guerra em tempo indefinitivo. Então, assim, talvez, muito provavelmente não, mas talvez a gente veja esse cenário mudar consideravelmente. Se a Rússia aceitar o cessar-fogo, é um passo
gigantesco para a paz. E a Ucrânia, lamentavelmente, e injustamente também, vai ter que, muito provavelmente vai ter que aceitar uma perda de boa parte do seu território. Essa aí eu não tinha nem visto. O que aconteceu? Eles perguntaram pro Trump sobre um risco de recessão e eles esperavam um não muito emblemático, tipo, não vai acontecer. E o Trump deu meio que uma desviada, deu meio que uma sabonetada ali, e isso causou uma queda gigantesca na economia, deu um reflexo bem negativo. Vamos dar uma olhada aqui. Chefes de grandes empresas americanas pediram uma reunião com Trump e cobraram maior previsibilidade da política econômica dos Estados Unidos. Ah, tá, entendi. País que trava uma batalha com parceiros comerciais ao redor do planeta. É porque é o seguinte, pessoal, o Trump, ele fica usando essas tarifas e principalmente essas ameaças de tarifas como uma, não diria como moeda de troca, mas como uma forma de pressionar os seus pares ali, né? Então ele fala, vou colocar 20% de taxa no aço do Canadá. Na verdade, o Canadá, ele falou que vai aumentar pra 50%, né? Então eu vou colocar 10% não sei onde, vou aumentar aqui, parará. Na maior parte das vezes, ele acaba nem fazendo isso. Por quê? Porque esses países cedem a pressão e aí ele não precisa aumentar as tarifas. Mas as empresas estão meio desesperadas, porque isso causa uma imprevisibilidade econômica muito grande. Imagina o presidente do seu país ficar o tempo inteiro falando que vai mudar todas as políticas econômicas, né? Não econômicas, mas tributárias e fiscais do seu país, né? E você que é do negócio ali, você vai falar, e aí, como é que eu me preparo pro que vai acontecer se eu não sei se amanhã o produto que eu importo vai ser taxado, ou o outro país vai querer retaliar, ele vai importar e ele vai taxar o produto que eu exporto, né? Começa a ficar uma situação meio desesperadora, né? A entrevista do presidente dos Estados Unidos foi ao ar no domingo e derrubou mercados no início da semana. Na terça-feira, 100 chefes de grandes empresas americanas pediram uma reunião com Trump. Na mesa, cobraram maior previsibilidade da política econômica dos Estados Unidos, país que trava uma batalha com parceiros comerciais ao redor do planeta. Então, basicamente foi isso que a gente falou agora mesmo. Pode descer mais um pouquinho, vamos... Tá. Eles falam basicamente isso mesmo, né? Os Estados Unidos estão uma loucura e assim, eu não sei, o que vocês estão achando desse governo Trump? Eu acho tudo tão maluco. É difícil prever o que vai acontecer. Eu acho que ele tá tentando reagir, no mínimo, a essa nova ordem global aí que tá surgindo e manter-se como o player mais forte, né? Pelo menos é alguma reação, né? Pelo menos não é mais um velho senil que tá lá a ver navios enquanto o mundo inteiro afunda ao redor dele, né? Não sei, eu tendo a ver com bons olhos isso aí, tá? Não sou trampista nem nada, longe disso, mas eu tendo a ver com bons olhos que há alguma tentativa. Mas vocês veem, o próprio setor econômico deles começa a entrar em desespero também. Agora a Ana vai colocar pra gente aqui o que o Arthur está fazendo. Por que ele não tá aqui? Por que ele não está entre nós, né, Ana? Vamos ver. Olha só, pessoal, tô aqui com o Pedro Umbelino. Hoje vai ter a reintegração de posse, hein? Hoje tem. Hoje finalmente saiu. Ó, operação policial aqui. Olha, muito efetivo. Tá muito efetivo, ainda tá chegando mais. Dá pra pausar? Isso é muito legal, porque o Arthur ele tá desesperado pra assistir essa reintegração de posse, pra gravar, né, registrar, que é de um imóvel que tá rolando aquele, eu não sei se é Olga Benário, é Olga Benário, né, que é um movimento criminoso, né, na verdade é uma organização criminosa, que fica invadindo imóveis ao redor de São Paulo, provavelmente ao redor do Brasil, não sei se tem em outros estados também. Por que eu digo organização criminosa? Porque se vocês forem ver no Código Penal, uma organização criminosa nada mais é do que um grupo formado entre 4 ou mais pessoas com a intenção de cometer crimes. Nesse caso, cometem crimes de fato, né? Então, é uma organização criminosa que invade imóveis, diz que é pra acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, o que não justificaria o crime, porque, então Robin Hood não é criminoso porque ele tava roubando ele tinha um motivo nobre ali. Não, então nem tendo um motivo nobre. Que não é o caso também, porque eles não atendem nenhuma mulher em situação de vulnerabilidade. Vocês já... Tem estrutura pra isso, porque os meninos postaram as fotos, a gente vai passar. Você vai ver que só tinha camisinha e pão com mortadela. Olha lá, deu até o spoiler já, mas tudo bem, vamos lá, põe o próximo story. Dentro da invasão, pois teve reintegração de posse, né? A luta aparentemente acabou. Agora olha só que curioso. Fala lá, Umbelino. Adivinha o que tem aqui, mano? Não, pão com mortadela. Isso é inacreditável. Tipo, realmente tem um pão com mortadela lá. Enfim, vai. Não, e cafezinho da multinacional, velho. Não, meu Deus. Tem que ter um pouco de mortadela. Cara, é incrível. Agora sim, falando sério. Você dá uma olhada nas condições aqui, cara. Eles falando que eles recebiam mulheres, crianças aqui, um monte de brinquedo, pelo amor de Deus, gente, assim. Desculpa, olha isso aqui, cara. Quer dizer que você tem uma criança aqui, é isso? Olha isso, cara. Nossa senhora. Além do cafezinho, né, e da pão com mortadela, olha o que tem aqui, irmão. Olha o tanto de camisinha, brother.
lenço umedecido, camisinha que coisa e a asquerosa. propaganda, ocupação da mulher. Juro por Deus, cara, quem copula num ambiente desse? Esquerdista é um povo muito nojento mesmo, né, cara? Eles são muito... Bom, pelo menos estão usando camisinha, já é um avanço, né? Não vão se reproduzir. Exato, né? Vamos evitar a reprodução aí. Cara, que coisa absurda. Imagina você tem um imóvel, né? E você não é obrigado a estar usando aquele imóvel naquele momento. Às vezes você tá esperando alguma pessoa alugar, enfim, qualquer motivo. A propriedade é sua. E aí vem um grupo de, assim... Eu não vou ficar usando palavras de baixo calão aqui, vocês sabem tudo que a gente pensa desse povo. Mas vem um grupo de gente criminosa pra transformar isso aí num bordel. Num surubão. Aliás, bordel não, porque bordel é organizado, Motel, pelo né? menos, né? É um hotel, né? Hotel é organizado não, também. motel. Então, motel é organizado também. Isso aí é asqueroso, cara. Isso aí é asqueroso. Tem mais um storyzinho aí pra gente ver o que tá rolando lá? Operário. É um clichê, mas fala pra mim, cara. Olha só, pessoal. E é o seguinte, você não só faz o Pix, não. Você tem que fazer o Pix e mandar o comprovante pra esse número aí, ó. Nossa. O movimento é isso aí, ó. É isso aí, é isso aí. Aí eu fico imaginando assim, o Merreiro. Imagina que você é uma mulher que tá em uma situação ali de sofrer um abuso dentro de casa com seu marido e tem uma filha. E aí um dia você consegue pegar sua filha e escapar. Você vai escapar pra um prédio que não tem janela, que não tem porta e que tá nessa situação deplorável aí, onde, por exemplo, se seu marido for um doido, tiver uma arma, ele consegue atirar em você da rua. Sim, porque não tem janela, não tem porta, não tem saneamento básico, não tem nada. Tem Qual que é o sentido? Não tem o menor sentido. Olha só, tem um monte de esquerdomacho barbudo pra te proteger, fazendo sexo entre eles, entendeu? Deus me livre. Tem um cara que falou assim, nem precisava de camisinha pra não reproduzir, né? É verdade. É verdade. Ele tem um ponto. Enfim. Olha só, que bacana, né? Quem poderia imaginar? Brasil registra a maior inflação para o mês de fevereiro em 22 anos. Aí eu pergunto pra vocês, né? Recentemente eu vi uma coisa nojenta no Jornal Nacional. É que também falar isso já não quer dizer mais nada, porque nem surpreende mais, né? Mas eram eles falando que os indicadores de economia estavam excelentes. Não, a inflação tá reduzindo, as coisas estão melhorando. O que é, no mínimo, uma palhaçada com você que tá aí assistindo, que foi no mercado essa semana e se assustou com o preço das coisas. Você que foi abastecer seu carro e quase caiu pra trás quando viu o preço da gasolina, né? Você que já tá há um tempo até sem sair de casa, porque simplesmente não dá pra fazer mais nada. Porque ou você dá o seu rolezinho lá, você toma sua cervejinha, ou você compra a comida do mês. E aí vem a realidade e bate na porta, né? Porque a Rede Globo, que é um conglomerado muito poderoso, talvez o maior conglomerado de mídia do mundo, no mínimo da América Latina. Do mundo não, claro, mas da América Latina sim. Nem mesmo eles, com todo o seu poder, vão conseguir mascarar a dura realidade. Olha só, contas de luz, mensalidades escolares e alimentos puxam preços pra cima, afetando famílias. O país registrou a maior inflação em 22 anos para o mês de fevereiro. A conta de luz, as mensalidades escolares e os alimentos foram os itens que mais pressionaram os preços. Depois de um desconto na tarifa de energia concedida em janeiro, a conta de luz voltou a subir em fevereiro. A alta de quase 17% foi a que mais pesou na inflação. E aí, calma, tá tudo bem. Vamos chamar uma especialista aqui, tá? A nossa amiga Miriam Leitão vai explicar tudo pra vocês e ela vai dizer como que isso é bom, tá? Calma. Não se desesperem. Vamos dar uma olhada nas palavras da Miriam Leitão. Vamos de volta com a notícia desse momento. O IBGE acabou de divulgar os novos números da inflação no país e vieram altos. Olha aqui, segundo o IBGE, o IPCA teve essa alta aqui, olha, de 1,31% em fevereiro. É o maior número para o mês de fevereiro desde 2003. E aqui no telão a gente vê, né, como é que a inflação foi para um patamar muito acima dos meses anteriores, começando desde lá em fevereiro de 2024. No acumulado em 12 meses, a inflação está em 5,06%. Isso é acima do teto da meta, que é de 4,5%. Então vamos já ouvir Miriam Leitão, que está lá em Brasília. Miriam, o que explica essa subida aí na inflação? Pois é, Ana, já se esperava isso mesmo, ficou dentro do esperado. Já tinha falado que seria uma inflação mais alta, pausa aí. O seguinte... Ela não tá errada, né? Tá tudo dentro do esperado mesmo. Afinal, a gente elegeu o PT de novo. Então, assim... Eu acho que dessa vez ela não errou, né? O PT foi responsável, pessoal, pela maior recessão econômica não sei se da história, mas da história recente do Brasil. Talvez da história do Brasil como um todo. Foi responsável pelo maior escândalo de corrupção. Um dos maiores escândalos de corrupção da história mundial. Então, ela tá certa, tudo dentro do esperado. Vamos lá. É a inflação mais alta do ano, no menor mês do ano. Vai ser a inflação maior, como disse a Ana Paula, desde
desde 2003 foi um ano muito difícil e o que foi que aconteceu? Aconteceu primeiro no item educação. Sempre acontece nessa época do ano, a educação sobe, os colégios sobem e em fevereiro normalmente é uma inflação mais pesada por causa da educação. Mas teve o item habitação. Dentro de habitação, energia. A energia, o governo em janeiro usou o bônus de Itaipu para reduzir a energia. E isso fez uma inflação no mês passado, no mês de janeiro, de 0,16%, mas era artificial, porque agora vem o preço normal da energia. Na verdade, ela falou certo. Eu achei que ela ia falar que não, isso aí tá tudo bem e tal. Realmente, quando você reduz artificialmente um preço, a conta chega depois, né? Basicamente foi o governo Dilma aí. Vamos lá. Do preço da energia em fevereiro, com o preço da energia que foi reduzida pelo bônus de Itaipu em janeiro, produziu uma alta muito grande. Você tem uma ideia, caiu 14 em janeiro, subiu 16 em fevereiro. O item energia pesando fortemente na inflação. Além disso, tem o nosso problema, nosso calcanhar de Aquiles, que é a alimentação. O quê? Como assim? Pô, a alimentação é o que tá salvando, é o que tá carregando esse país nas costas. No caso, o agro, né? É que não deu pra... o corte terminou bem aí. Na hora. Mas eu queria entender esse raciocínio dela, porque se tem uma coisa que tá impedindo a gente de, sei lá, virar uma Venezuela, né? É o agronegócio, né, cara? É a única coisa que dá certo nesse país, basicamente, né? A gente tava falando de inflação e de caos econômico aqui, e a Miriam Leitão, né, a Globo News, falando, não, mas veja isso aqui, porque é 10% ali, você tira um pouquinho daqui, não sei o quê, tenta dar um embromation pra no final das contas não falar nada, né? Então isso não indignou muito a Globo News. Vamos ver o que deixou a Globo News indignada? Porque assim, o governo deve ter cometido um erro colossal. O governo deve ter cometido um erro ainda mais brutal, porque até a Globo News tá indignada batendo no PT, vocês acreditam nisso? Vamos dar uma olhada. Stilles, que tá comigo aqui, nossa editora, viu a minha reação quando eu li essa matéria. Isso é indesculpável. Eu pedi pra ela nem colocar, porque acho que todo mundo aqui viu o vídeo do Lula falando que colocou uma mulher bonita pra melhorar a relação com o Congresso. Acho que todo mundo assistiu isso, né? Tá, vamos lá. Não se pode aceitar. E fica o recado, não é elogio chamar de mulher bonita alguém que está num lugar para cumprir um papel profissional. A Glaze, assim como qualquer mulher profissional, será julgada pelo papel dela na articulação. Vocês sabem que o Fernando Collor, ele era um cara considerado... E ele era mesmo, né? Um cara bonitão e tal. E assim, tinha matérias e matérias sobre isso, falando sobre a beleza do Collor. Relaxa, meu. As pessoas gostam de gente bonita. É que assim, o erro dele foi, né, chamar a Glaze de bonita. Mas enfim, tem gente... O cara dorme com a Janja, né? Também o parâmetro dele não tá muito verdade. Alto. Eu, no caso da Glaze, nem ficaria tão feliz assim, porque fala, bom, isso não quer dizer muita coisa, né? O cara dorme com a Janja. O parâmetro ali tá meio baixo. Que porcaria. Política pelas entregas que fizer, não porque é bonita ou não é bonita. Então é inaceitável, isso é algo que traz um cansaço para as mulheres que lutam anos a fio porque estão num papel em que não interessa se é bonita ou não, estão num papel pelo trabalho que entregam. Então não dá para o presidente fazer uma fala desse tipo. A Glaze tá pela competência dela, né? A gente vai entender logo mais. O que a Glaze tá fazendo lá, velho? Vamos lá. Não em 2025, não há muito tempo. Então, realmente, olha, é bem difícil ouvir esse tipo de comparação, porque a Glaze fica exposta. Eu imagino que nem um risinho de canto de boca dá pra dar nessa circunstância. Ela não está ali. A Glaze deve ter adorado ser chamada de bonita pelo Lula. Ela deve ter adorado. E falar que a Glaze fica exposta, pelo amor de Deus, sabe o que expõe a Glaze? A lista da Odebrecht. É isso que expõe a Glaze, tá? São os processos que ela enfrenta na justiça. Não é ser chamada de bonita, não. Vamos lá. Ali, por ser ou não ser bonita, não tá envolvido no papel dela e com certeza qualquer homem que hoje tem que ocupar um papel importante como interlocutor lá no Congresso de Gleisi Hoffmann, ministra da articulação política, não vai levar em conta se ela é bonita ou não. Isso não faz sentido, não pode ser mais dito. Olha, é muito babaca ver isso, porque é uma opinião tão pastel, tão emotiva, tão bobinha. Sabe aquelas discussões que você fazia na sala de aula, que o professor dividia a sala? E, se bem que não, acho que até nesse caso tinham discussões mais relevantes com argumentos mais inteligentes, né? E é uma indignação boba. Olha, não pode! Nós estamos em 2025! Esse tipo de elogio não é aceitável no ambiente de trabalho. Cara, você tá falando com quem? Com seu sobrinho de 5 anos? Isso é muito ridículo. E assim, eu tô vendo aí
aí, tem um pessoal que fica falando assim, esquerda, agora vocês não vão apontar o machismo do Lula, né? Agora vocês não apontam. E veja, isso é uma coisa que eu já vi o Renan falando e eu sempre concordei muito com isso, que é quando você começa a usar esse tipo de argumentação, você passa você já perdeu aí, porque você já tá presumindo que o argumento do seu opositor tá correto, ou seja, que fazer isso é machismo. Eu entendo que tem gente que quer apontar a hipocrisia, mas eu acho que acaba ficando só uma coisa boba. Eu prefiro ir pela linha do... É isso aí, Lula. Tipo, não tem problema falar esse tipo de coisa, porque não tem mesmo. De todos os erros desse cachaceiro que hoje ocupa ilegitimamente a presidência da República, porque era pra ele estar preso e não onde ele tá, esse é o menor deles, tá? Fazer uma brincadeira, falar, botei uma mulher bonita aqui pra melhorar a relação com o Congresso, todo mundo dá risada, é meio que, tá, e daí? Né? Agora, o que ninguém tá falando é que essa nomeação da Glaze, ela representa algo muito maior no PT aí, né? Existe um grande racha aí, pessoal. Sabem quem não tá feliz nem um pouco com essa nomeação? José Dirceu. José Dirceu, ele perdeu novamente, né, depois de uma série de derrotas, pra ala janjista do PT. Vejam só a influência que essa mulher tem. Janja, mas você ganhou na loteria também, hein? Você ganhou na loteria quando a dona Marisa morreu e o Lula foi preso, e aí você foi lá consolar o nosso o nosso presidente, né? E você se deparou com uma situação que você nunca imaginava na sua vida, né, Janja? Você que era uma militante do PT, uma pessoa que até tinha certa importância, afinal já ocupou cargos nomeados por governo, ganhava um salário bem gordo pra não fazer praticamente nada. Agora, você não ia imaginar que você seria um dia a primeira-dama, e que você teria um poder de influência dentro do maior partido do país, e um poder de influência maior do que o de um José Dirceu, que é um profissional da política brasileira velha, que é um dos fundadores do partido. Essa aí caiu pra cima na vida de um jeito que, meus amigos, nem ela tá acreditando no que tá acontecendo. Ela casou com um cara que está senil, né? Vamos lembrar, o Lula, ele passou por vários acidentes domésticos. O Lula toma banho sentado. O Lula, às vezes, ele não fala muita coisa com coisa, né? Ele tenta passar aquela imagem de, não, eu sou um velho viril ainda, mas não é. A gente sabe que não é. Teve que passar por várias cirurgias na cabeça, né? E quem tá intermediando, olha que loucura, quem tá intermediando a relação entre o Congresso e o Lula, ou os ministros e o Lula, e até pior, a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores e o Lula, é a Janja. A Janja cuida do celular do Lula. A Janja separa, não a Janja, mas eu digo a turma dela, né? Separa as notícias que vão chegar pro Lula todo dia. O poder de influência dessa mulher é gigantesco, gigantesco. Pois bem, e foi ela e, enfim, essa ala ligada a ela. Quando eu falo Janja, eu não tô falando apenas da pessoa dela, tá? Mas eu tô falando que no PT existe um racha aí entre uma ala dirceusista e uma ala janjista, tá? Foi a ala janjista quem colocou a ministra de Relações Exteriores do Brasil. Zé Dirceu, que merda, né, cara? Que merda. Você fundou esse partido lá nos anos 70. Cara, você foi preso, você não entregou ninguém. Você foi assim, passou por tudo, fez de tudo pelo seu partido, né? Eu não tô elogiando o Zé Dirceu aqui não, mas fatos são fatos, né? E agora tá vendo tudo ser entregue na mão da Janja, cara. É o destino que ele merece, né? É o destino que ele merece. Agora, quem paga o preço dessa briga aí somos todos nós. O que você acha disso, ucraniana? Não, terrível. E teve uma notícia um tempo atrás que a Janja tinha o gabinete dela, né? Ali, um gabinete meio informal dela ali. Tem o gabinete do amor, Exatamente. né, que é chamado o gabinete do amor da Janja. Exatamente. Uma querida, né? A Janja tava... Uma mulher do povo. Sim, tinha uma notícia que tinha saído, eu acho que foi mais no começo do mandato do Lula, eu não sei se isso mudou ou não, mas que ela cuidava da agenda do Lula, e assim, se o José Dirceu... participava de reuniões também. Participava das reuniões, e se o José Dirceu quisesse falar com o Lula, ele tinha que passar pela Janja. Isso é muito louco, né? Quase e aí, um assistente. outra coisa que eu tava falando, que o Orlando tava me contando também, que eu achei muito interessante, né? Que o STF, porque a gente tá falando de relações institucionais, né? Isso envolve não apenas relação com o Congresso, mas relação com o Supremo Tribunal Federal também. E no próprio Supremo Tribunal Federal, você tem figuras ali que são mais ligadas, não tô dizendo que fazem parte, não tô dizendo que é uma cooptação, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que eles têm uma proximidade maior com a ala dirceusista do Supremo Tribunal Federal. E essa ala do STF, muito inclusive representada pelo próprio Gilmar Mendes, que é um cara que
representa essa política velha, tradicional, brasileira, dentro do Supremo Tribunal Federal, não queria a Glaze de ministra das Relações Institucionais, né? Não queria que a ala da Janja ganhasse. Claro, você tem alguns ali que são mais ligados a uma ala mais progressista, que se identifica um pouco mais com a Janja, como é o caso do Barroso, pelo menos. Mas, isso é uma minoria. E o que isso pode representar? Lembram, em várias lives a gente já falou isso, eu já falei disso em lives que eu participei aqui, que eu tento sempre lembrar a vocês. O STF não é petista, né, como os bolsonaristas vão falar pra vocês. Não, existe sim um grupo, né, que coordena o país hoje, que é o PT, junto com o STF, junto com a Rede Globo. Existe esse conglomerado aí que governa o país, né? Mas não é por isso que o STF é petista. Eu não sei se nem dá pra dizer que a Globo é petista, inclusive. A Globo já bateu muito no PT, não é verdade? Mas são aliados de ocasião, né? Aliados que tiveram que se unir para destruir um mal maior. E assim, eventualmente, essa aliança pode se romper, né? Eu acho que dia após dia a gente vê a possibilidade de haver um racha e do STF já não fazer parte mais dessa aliança, sabe, firme com o PT. Sabe quem mais atrapalha esse racha de acontecer? Sabe quem une muitas vezes esses caras? O cara que vai aparecer na tela agora aí. Falando em mal maior... Esse é o cara... Enquanto esse cara existir, esse racha torna-se mais difícil de acontecer, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Seremos candidatos? Os dois. Ele vem para reeleição ou vem presidente. Não aparecer como candidato é uma negação à democracia. Qual foi o crime que eu cometi? Reunir os embaixadores? Tenha a santa paciência. Não tem cabimento aí. O conselho é uma coisa que você dá e o outro recebe se quiser, tá ok? Por enquanto eu sou candidato porque eu digo pra você, é uma negação à democracia. Estamos no ritmo da Venezuela, lá os dois opositores ao Maduro, né, que é a Maria Corina e o Capriles, não puderam vir candidato. Tá vendo a Romênia agora? A Suprema Corte tirou o mandato do candidato de direita eleito e depois confirmou a sua inelegibilidade. Estamos tendo um problema na Romênia. O povo não aceita, o que a gente chama de lawfare, né? É interferência política no destino de uma nação. Tem muitas coisas pra comentar a respeito disso, só que o Bolsonaro fez uma pergunta: qual foi o crime que eu cometi? Além de corrupção, além de tentar dar um golpe de Estado, além de... Porque assim, você tem crimes contra a ordem econômica, né, por parte do Bolsonaro, você tem crimes que podem ter sido cometidos durante a pandemia, você tem crimes de ordem democrática, então assim, mas só se perguntar qual crime você não cometeu. Aliás, Bolsonaro, na sua vida política inteira você cometeu crimes. Você, sua família, né? Quem era o Queiroz no seu gabinete, depois no gabinete dos seus filhos? O Bolsonaro administrava os negócios da família, né? O Dom Bolsonaro aí, né? A sorte dele é que incompetência não é crime também, né? Não é. Poderia ser, mas não é o caso. Mas teve mais uma pessoa que tá falando que você cometeu crimes e eu achei isso muito interessante. Eu não li essa notícia ainda, vou reagir aqui em tempo real com vocês, que eu só tinha visto a manchete. Olha só, novo presidente do Superior Tribunal Militar diz ver crime militar de Bolsonaro, mas que cabe à promotoria identificar. Não seria o primeiro crime que os militares julgariam o Bolsonaro, né? Vamos lembrar que quando ele era cadete, cabo... Não, eu não lembro o que ele era agora, mas ele liderou uma greve, né, entre os militares e ele explodiu uma bomba num quartel. E aí ele fechou um negócio lá com os caras que pra ele não sair com desonra do exército, que era isso que ia acontecer, ele seria expulso, ele mesmo resignou, né? Então, um cara muito patriota, né? Um militar, um capitão do exército. Pô, vamos dar uma olhada aí na notícia, Ana. A nova presidente do STM, Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, disse nessa quarta-feira que vê crimes militares cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no decorrer da trama golpista de 2022. Claro. Ele já havia, inclusive, cooptado um dos chefes das Forças Armadas para participar da sua intentona golpista. Não vamos esquecer disso. O cara, mas quem nunca explodiu uma bombinha? Pois é, né? Ela chegou a dizer que Bolsonaro poderia ser julgado na justiça militar por incitação à tropa. Depois, porém, disse que não cabe a ela identificar possíveis crimes militares do ex-presidente, e sim ao Ministério Público Militar. Inclusive até uma declaração que, sendo justo aqui, não é muito correto fazer esse tipo de declaração, né? O presidente do Superior Tribunal Militar tem que ser um pouco mais sereno nesses casos, né? Isso aí é pro Ministério Público, pra promotoria investigar. Mas ela não tá errada, né? Se ele tiver um crime militar, que ele responda, ela disse. Eu identifico alguns, mas não cabe a mim identificar, cabe ao Ministério Público Militar, é verdade. Ele é o autor da ação penal e o detentor da denúncia. Se ele não se pronunciou, blá, 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 tá. Concorda com o julgamento da trama golpista tenha ficado com o STF, mesmo com a participação de dezenas de militares nos crimes. A Justiça Militar julga crimes militares, não crimes dos militares. É verdade.
Não é só porque o cara é militar que ele vai ser julgado na justiça militar, ele tem que ter cometido um crime militar, que é diferente. E ela tá dizendo, mas mesmo assim o Bolsonaro pode ser julgado por crimes militares, né? Outro trecho importante que a gente pode extrair dessa fala do Bolsonaro é, mais uma vez, ele tentando colocar o Tarcísio por baixo da sua asinha. Agora eu esqueci, foi nesse vídeo que ele falou que o Tarcísio seria candidato à reeleição, né? Foi. Ele na reeleição do governo e eu na presidência. Isso, exatamente. O Bolsonaro tenta colocar mais uma vez o Tarcísio por baixo da sua asinha. Claro, né? A gente sabe muito bem que o Bolsonaro, ele não representa um projeto para o Brasil, e sim um projeto personalíssimo de poder, né? Um projeto personalista. Ele quer o poder para ele e para a família dele, para eles continuarem mamando, para eles continuarem exercendo a influência deles, para eles continuarem blindados da justiça, né? Tudo que o Bolsonaro fez durante o seu governo, durante seus 4 anos de governo, foi livrar ele próprio e seus filhos de acusações criminais, de prisões. Ele ficou lá cedendo, né? Pra ter alguma moeda de troca pra água não bater no bumbumzinho dele. Essa é a verdade, né? Se bem que não tem água que bate em bumbum lá, porque ele usa bolsa de colostomia, né? Então não tem água que espirra pra cima. Mas, é o seguinte, pessoal. Isso é um líder, assim, fraco e tolo e mesquinho que a gente vê, né? Um cara que não tá minimamente preocupado em apontar um sucessor, ainda que ele realmente considere, e acho que ele realmente considera uma grande injustiça o fato dele não poder concorrer, né? Se ele tivesse o mínimo de hombridade, ele estaria trabalhando para que o seu projeto de país fosse o vencedor nas eleições de 26, mas não é isso que ele faz. Ele quer que ou ele / família dele ganhem, ou que queime tudo mesmo. Ele prefere devolver o poder. Prestem atenção. O Bolsonaro prefere que o poder se mantenha com a esquerda do que ir para um cara de direita que não seja ele. Ele prefere o Lula ganhando a eleição de novo do que o Tarcísio, tá? Entendam isso. Esse é o Jair Bolsonaro hoje. Por isso que ele não fala, se eu não puder concorrer, vai o Tarcísio, que é um cara que eu confio muito. Nem isso ele é capaz de falar. Nem isso. Ele fala, o candidato sou eu e acabou. Né? Por quê? Ele menosprezou até o Nicolas, quando o Nicolas fez lá a entrevista falando votou, né, a favor da diminuição da maioridade pra ser... Maioridade é ótimo, né? Da idade pra ser senador e presidente. Sim. E aí ele foi lá no Léo Dias e falou assim, não, ele ficou emocionado, aí esse menino ficou emocionado, ele sabe que ele não tem aí capacidade pra isso ainda. Ele faz questão de dar um tapa na cabeça. Sempre de todo mundo que tenta ali aparecer um pouquinho mais que ele, né? É um ninho de cobra e rato esse bolsonarismo, né? Ainda bem que vocês estão sendo destruídos. Vamos lá. Vamos falar de favela, Ou Merreiro? não também, né? Que o Lula também tá fazendo um governo tão ridículo que, enfim, tá tudo errado nesse país. Não, vamos falar de algo que dá certo, que é crime organizado. O que você separou aí pra gente ver, Ana? Qual que é o negócio aí? Esse aqui ele tá falando qual que é a diferença da Rocinha pras outras favelas. Muito bom, muito bom. Vamos dar uma olhada. O que faz da Rocinha ser diferente das outras favelas? Pega a visão! Eu recebo várias mensagens de vocês. Caraca, Rô, por que o aluguel na Rocinha é R$1.000, 1.500? Tá ficando doido? Eu nunca pagaria esse valor pra morar na comunidade. Mas deixa eu te passar uma visão. Aqui no morro nós temos um metrô. Imagina só, você sair da Rocinha e chegar na Zona Sul rapidinho. Nossa, que sonho! Só vantagem. Que sonho! Caramba! Que mais? Vantagem que outras favelas, como o Complexo do Alemão, Cidade de Deus, não tem. Com o metrô aqui no Morrão, o nosso acesso à Zona Sul e à Zona Oeste fica mais fácil. E sem contar que o acesso ao centro da cidade ficou muito mais fácil e rápido, sem esse negócio de trânsito. E com essa facilidade de ir e vir, significa que mais pessoas estão vindo morar aqui na Rocinha. E por esse motivo que os imóveis aqui no Morrão têm essa valorização gigantesca. O bagulho aqui é diferenciado. É só progresso na comunidade. E se você chegou até o final do vídeo, comenta metrô. Só progresso na comunidade. E esse aluguel que você paga muitas vezes é pro crime organizado, que é quem administra essa região. Logo, um propagandista da favela é, sim, um propagandista e um divulgador do crime organizado. Eu não vou falar o que esse cara merece, assim, mas é muito triste ver isso, né? Porque essas regiões, elas são administradas por criminosos e qual que ele falou que é? Você não vê isso em outras como o Complexo do Alemão, né? Se não me engano, posso estar falando besteira aqui, tá? Eu não entendo muito da territorialidade do tráfico / milícia no Rio de Janeiro, mas acredito que sejam favelas cujas facções são concorrentes ali, não é tudo Comando Vermelho, né? Alguém me corrige se eu tiver errado. Vários grupos que comandam diferentes. Eu não sei se exatamente essas são diferentes. Enfim, alguém me corrige se eu tiver errado. Mas esse cara, ele tá falando assim, vem pra cá, aqui é melhor. Pô, só faltou ele ter falado assim, a facção que domina aqui é mais legal que a facção que domina lá, né?
Acesso a metrô. Gente, vazou não, como é que fala? Viralizou um vídeo recentemente de um cara mostrando como que é o sistema de esgoto da favela, se é que dá pra chamar assim. O que é um pessoal esgoto... tá falando que as duas são do CV. As duas são CV. Mas enfim, isso não anula o resto das coisas que eu falei, é que eu achei que pudesse ter esse elemento a mais também. Mas enfim, e o cara tava mostrando o esgoto a céu aberto que existe nas favelas. Não tem sistema de encanamento nesses lugares. Isso é deplorável, isso não tem que ser romantizado ou estimulado. Venha pra cá. Pelo amor de Deus, né? A favela, eu tô falando do favelado, eu tô falando a favela, tá? Tem que ser combatida. A favela, não o favelado, a favela tem que ser destruída. E o favelado? O favelado tem que deixar de ser favelado, né? É meio óbvio isso, né? Mas a gente vê o tempo todo programas de televisão, novela, influenciadores que servem como propagandistas da favela. E quem mais se beneficia com a favela hoje é o crime organizado. Então, propagandistas da favela são propagandistas do crime organizado. Tinha um moleque lá que eu assistia, que aparecia muito pra mim, não é que eu assistia, né, mas aparecia muito pra mim, que era o Break, né, que foi um cara que brigou com o Costenaro, inclusive. E no começo eu até falava assim, ele tá informando as pessoas, né, porque realmente, se você vai visitar o Rio de Janeiro, às vezes é até bom você saber algumas regras do crime organizado ali pra você não tomar um tiro na cabeça, né. Então eu via um vídeo e ele falava assim, aqui na favela, você tem que andar de vidro aberto, porque senão vai dar merda. Aí eles falam, ok, ele tá divulgando a informação ali que infelizmente é desse jeito. Só que não era num tom de infelizmente é desse jeito. Era tipo assim, aí parceiro, você vai dar esse mole aí? Pô, cuidado, atividade. Aí eles falam, ok, né? Então esse cara, ele tá dizendo que o cara que não respeita essas regras é um panguão. Não é o que falava da camisa de saudade? Senão vira camisa de camisa saudade. Esse mesmo. É estampa de camisa. Que é engraçado. Vai virar estampa de camisa, é muito boa. Mas enfim, e aí eu comecei a achar aquilo estranho. Aí depois eu vi um vídeo onde ele falava assim, qual é, Break? O que acontece com os racistas aqui na favela? Pessoal, racista na favela não tem chance nenhuma, porque os irmãos... Ou seja, o que ele tava querendo dizer era o seguinte, vejam como os traficantes de drogas que dominam aqui o morro, eles são, na verdade, justiceiros sociais, e eles não toleram o racismo. Realmente, eles não toleram racismo. Eles toleram práticas como o micro-ondas, né? Como picotar os seus desafetos vivos, né? Eu mostrei pra vocês, na última live que eu fiz aqui, não sei se você viu, né? Eu tava com o Guilherme, eu mostrei aqui. Você assistiu aquela live? Uhum. E você lembra do áudio do Fernandinho Beiramar falando com a vítima dele? Uhum. Pois é. Ele poxa, que pena, né? E o cara lá... Assim, o Fernandinho Beiramar fez um cara engolir a própria orelha. E depois matou o cara, né? E ficou lá falando pelo telefone com o cara enquanto os capangas dele faziam isso, entendeu? Isso é crime organizado. Isso é a administração das favelas hoje. Você vê como o problema, na verdade, é o Rio de Janeiro e não as pessoas. Bom, tá escrito aí, um turista norueguês de 21 anos foi detido após danificar carros, motos e uma placa de sinalização no Rio. O episódio aconteceu na noite dessa terça-feira, na Praça Demétrio Ribeiro, em Copacabana. Segundo a polícia militar, o homem chegou a ser agredido por populares devido à depredação de veículo. Nossa Senhora. Cuidado, hein? Rio de Janeiro mexe com a cabeça das pessoas. Vai virar estampa de camisa, irmão. É engraçado, né? Porque tem aquele meme, né? Que quando acontece alguma coisa muito absurdamente brasileira, aí os caras botam assim, Oslo, Noruega. E aí dessa vez o meme virou realidade, né? Realmente foi um norueguês fazendo, né? Mas enfim. Manda ele fazer lá. Aprende aqui, faz um intensivão. Eu acho que ele levou muito a sério que aqui não tem lei nenhuma e foi quebrando tudo, né? Não sei, o cara devia estar muito louco, provavelmente, né?